Muito bem, isso aí, vamos lá. Vamos lá. Então, se a sua empresa ou aonde você trabalha, a comunicação deve descer, né? Deveria descer, mas não desce, né? Tá lá em CEO, diretoria, tal, e na hora que chega, né, gerência, supervisão, o assunto já não chega com a mesma clareza, ou a informação nem chega. Então, assiste esse vídeo com a gente até o final, porque então, precisa ter alguns ajustes aí extremamente importantes. Como é que faz isso, né? Isso a gente chama de comunicação ou gestão estruturada, né? Então tem que ter uma estrutura na gestão onde os níveis são respeitados e a comunicação flui de maneira assertiva, de maneira correta, né? Então tem a comunicação parte lá, presidência, CEO lá em cima, e vem descendo em cada nível, onde é verificado em cada nível, tem uma verificação de cada nível, a comunicação é passada em cada nível até o nível do chão de fábrica. E, principalmente, quando os assuntos são importantes de verdade, são vitais para a empresa, presidência, CEO, tem que descer lá no chão de fábrica para entender se a comunicação realmente chegou lá. Se o que foi orientado, se foi comunicado no alto nível de diretoria, se chegou até chão de fábrica, ou no mínimo até supervisão, né? Que essa informação tenha se espalhado a todos os níveis da empresa. Isso é importantíssimo, fundamental para que os objetivos da empresa sejam cumpridos, seja uma direção real da empresa. Senão, simplesmente eu mandei, eu já falei e ninguém cumpre. Um Que, decreto, infelizmente, simplesmente, né? põe o decreto lá, não acontece e fica chorando. Ah, eu já falei, mas ninguém faz. Ah, não, mas não acontece. Mas tem que verificar em qual nível que está parando, qual foi o ponto de comunicação que falhou, né? Não vamos colocar alguém como negligente, mas sim, em algum período ali, em alguma etapa, a comunicação falhou. E esse ajuste da comunicação tem que ser feito, senão o objetivo, né, a diretriz da empresa não chega em todos os níveis e aí realmente vai dar problema. É assim, né, Yoshida? Exatamente, André. E até completando, né? Existe uma vontade, uma missão da empresa, existe alguns anseios e direções que a empresa quer fazer. Isso, né? Nós estamos falando de gestão estruturada, né? Então isso aí tem que estar muito claro, os valores da empresa também tem que estar muito claro e a comunicação tem que funcionar. E mais que isso, né? Essa estrutura que eu estou tentando desenhar aqui visualmente, ela tem que ser padronizada, né? E essa estrutura padronizada, a comunicação também padronizada, e o pessoal sabendo o seu papel dentro dessa estrutura, aí começa a funcionar direitinho. Então, visão, missão, valores, os valores corporativos, uma estrutura de processo de trabalho, de gestão, né, até chegar em cada indivíduo da organização e todo mundo sintonizado. Por exemplo, a gente acha que esse nível tem que conversar com esse, que conversa com esse. E importante, esse nível conversa com esse e com esse também. Daí ele tem certeza, né, em cada um dos níveis que teve no meio do caminho, onde que não a comunicação falhou. Aí ele tem chance de corrigir, né? E essa correção, né, leva para o sucesso. Não fazer isso significa fracasso, porque eu já mandei e ninguém faz, né, André? E volta Uhum. nessa, tipo, eu vou dizer assim, o quanto que é importante. Quanto mais importante for esse assunto, mais importante ele confirmar que a informação foi, né? Essa Porque confirmação é importante. senão você tem, né, imagine uma corporação de 200 mil pessoas aqui embaixo perdidas, porque a comunicação não fluiu bem, né? Isso é uma perda homérica que pode matar uma empresa, né? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. A direção tem que ser muito bem clara para todos os níveis na empresa, não só em nível gerencial, nível diretoria. Todos os níveis da empresa tem que ter a direção, tem que ter esse rumo, né, essa diretriz da empresa muito clara. Não, senão chega a um ponto que cada um está fazendo uma coisa, vira aquela história de cada um está remando para um lado, que ninguém
está indo em direção ao objetivo principal, que é o objetivo da empresa. Então, E o mais essa chocante, né, comunicação é André? importantíssima. O mais chocante, todo mundo acha que está trabalhando pelo objetivo, mas na verdade pode estar acontecendo isso que nós falamos, todo mundo, a organização inteira perdida, né? Cada Isso é um de um lado. Isso é perigosíssimo, gravíssimo, né? perigosíssimo, gravíssimo. Então, muita atenção na hora de fazer a comunicação das diretrizes da empresa, do que realmente tem que ser feito. Isso não pode falhar de maneira nenhuma e a verificação é importantíssima. Não supor que todo mundo já falou, que cada nível hierárquico já se comunicou, que já está todo mundo bem, que já está tudo certo. Não se ater a isso e sim fazer a verificação de verdade. Isso é fundamental para a empresa. Eu sou André Borgomoni, trabalhei por 14 anos na Toyota, sempre no departamento de compras e desenvolvimento de fornecedores, com resultados fantásticos junto aos nossos fornecedores, porque o foco sempre foi a melhoria da eficiência, a melhoria da produtividade, as reduções de custo vindo como consequência desse trabalho. E nos últimos 3 anos eu foquei na parte do autodesenvolvimento, da inteligência emocional, constelação familiar, PNL, hipnose, uma série de habilidades que me trouxe a felicidade de encontrar o Yoshida aí, depois de 12 anos que a gente não se via, e juntos estamos aí construindo o Lean emocional, que une as técnicas do Lean Manufacturing, organização e a inteligência emocional, que constrói essa base muito sólida para que todas essas melhorias de eficiência e de produtividade sejam duradouras, sejam perenes e não aconteça aquela história de fazer um task force, fazer um Kaizen de uma semana e depois de um tempo voltar à condição anterior. E isso dá essa certeza muito grande para a gente, porque a gente trata das pessoas e cada indivíduo é o que constrói a realidade da empresa. E não adianta achar que a empresa é só a empresa, que independe das pessoas, as pessoas que fazem essa realidade acontecer. Então a gente tem a certeza que consegue transmitir a resiliência, a persistência em cada um, para fazer com que Exatamente. esse nível realmente se mantenha e não aconteça a história de dar um passo para frente e dois para trás. Certo, Yoshida? Certíssimo. Gratidão por estarmos juntos, André. Juntando a nossa experiência, são 45 anos de aplicação, né, de sistema de produção, né, ou seja, a parte emocional, a parte técnica, a parte de promoção. Tudo isso adquirimos nos 18 anos de Toyota, com 5 anos de treinamento no Japão, cuidar de várias áreas, trabalhar em várias áreas, desde fermentaria, engenharia, compras, nacionalização, vários projetos, trabalhar com a associação de fornecedores, provendo treinamento para os fornecedores, para a cadeia toda ficar mais forte ainda. E nesse processo, né, depois fui para Denso aprender mais ainda a desenvolver pessoas, e chega uma hora que você percebe que tem que ter padrão, tem que ter regra e etc. E olha só o que acontece, tem regra, né? E eu tenho um cliente que é importante, tem regra, tem padrão, etc. E o pessoal chega uma hora que entra no automático, né? Ou seja, perde a consciência, né? E para de trabalhar exatamente com o princípio que levou a ter aquele procedimento. Aí, no meio lá do trabalho com esse cliente, ele fazia coisas micro e macro separadas, e eu questionei, mas o micro e o macro não deviam estar muito próximos ou sobrepondo um ao outro e ter um resultado melhor da discussão do que fazer, né? Como linha, né? Como processo de trabalho? Aí depois eles voltaram, olha, Ishida, incrível. O nosso procedimento disse para fazer exatamente isso. E nós entramos no automático há anos e não demos conta que separamos as duas coisas, né? E as duas coisas desconectadas perde o efeito da sinergia de olhar o micro e o macro simultaneamente. Então, esse processo é difícil, mas requer compromisso, não achar que porque eu criei a regra está tudo perfeito. Então, tem que ter regra, tem que ter faz, tem que ser o checa, se não está ok, toma ação, ou seja, o PDCA é gigantesco e vários PDCAs girando, ou vários processos de gestão profissionalizada funcionando, daí sim isso funciona. A nossa habilidade é essa, né, André? Exatamente isso. Enxergar, dar aos nossos clientes de consultoria e treinamentos a capacidade de formar tudo o que precisa, de envolver as pessoas, criar sistemática que funciona e fazê-los entender aonde que pode falhar se ele negligenciar, né? Essa é a nossa habilidade que está à disposição dos nossos clientes, consultoria e treinamento, né, André? Exatamente isso. Então, esse é o recadinho de hoje. Amanhã a gente fala de novo. Gratidão. Até mais. Tchau, tchau. Gratidão, até mais.